Amém. Então a gente coloca para gravar mais uma quarta estratégia, porque hoje meu coração se enche mais uma vez de alegria e só o Senhor faz isso. Hoje a gente abre a quarta estratégia com a minha irmã, minha amiga, meu presente de Deus aqui da sala do transbordo, aquela que me fez se apaixonar por esse Jesus todos os dias. Fala comigo sobre um Jesus que eu não conhecia. Passei a me apaixonar e hoje eu tenho imensa gratidão pela vida da Cíntia Tanuri. Então, vem para cá, minha irmã, desde já, obrigada pelo convite de estar conosco, dividindo essas quartas estratégias. Você sabe o quanto que eu aprendo com você, o quanto que você me destrava contando as suas histórias através dessas poesias lindas que o Papai do Céu te deu esse dom. Então, vem para cá, Cíntia, com todo o carinho do mundo. Fala conosco nessa quarta estratégia. Hoje a sala é sua, quero aprender com você. Vem para cá, Cíntia Tanuri. Amém. Bom dia a todos. Que alegria estar aqui. Esse é um lugar que o Senhor reservou para a gente se encontrar com Ele nessa intimidade que a Mônica estava falando. Tempo com Deus, tempo para ouvi-lo, tempo para aprender com Jesus. E é tão bom estar aqui. É o lugar que o Senhor tem nos curado, nos renovado, nos vivificado. E esse convite, né, antes de ser da Mônica, da sala do transbordo, é do próprio Deus. Ele nos chama a transbordar, ele nos chama a anunciar as suas maravilhas, as suas grandezas. E esse convite é irresistível. Às vezes a gente tenta fugir, tenta não, Mônica? A gente quer fugir, mas o Senhor ele nos atrai dessa forma irresistível, porque a vontade dele prevalece, tem que prevalecer nas nossas vidas, e glória a Deus por isso. Então é com muita alegria que eu estou aqui nessa primeira, quarta estratégia, para estar compartilhando um pouquinho, aprendendo junto com vocês, meditando mais nessa palavra, cavando essa palavra que é fonte de tantos tesouros para a minha vida e para a sua vida. Então, eu queria estar meditando com vocês nesta manhã. E, às vezes, a gente quer falar sobre tantos assuntos, né? Tantos assuntos nos são interessantes, nos importam, a gente quer aprender mais, aguça a nossa curiosidade, né? Necessidades da nossa alma, sobre questões assim que, humanamente falando, né? A gente tem interesse de aprender. Mas sabe, a sabedoria do alto, o discernimento do Espírito Santo, ele nos faz entender que não é sobre o que a gente quer, é sobre o que a gente precisa. Deus é esse Pai amoroso, que Ele nos dá não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Então, quando eu estava ouvindo o pastor Tony falando sobre o reino de Deus, sobre esses princípios de compreender o que é o reino de Deus, o Senhor falou muito comigo ali. E naquele dia o Senhor me deu uma palavra. E é essa palavra que hoje eu quero meditar com vocês. Eu quero que a gente venha juntos, como a Zita orou, a mente cativa a Cristo Jesus, para que Ele ministre nas nossas vidas o querer dEle. E a palavra que o Senhor destacou quando o pastor estava falando, e que o Senhor, pastor Tony, né, Medeiros, estava falando aqui, e que ele me trouxe, e foi tão interessante, porque o Espírito Santo nos dá discernimento, né? Quando a gente não está esperando. Eu não estava esperando participar da quarta estratégia ainda agora, mas o Senhor disse, a palavra para a primeira quarta estratégia é essa, fundamentos. Fundamentos. E eu vejo que o Senhor quer nos levar a coisas profundas, firmes, sólidas, consolidadas nele. E não há como a gente caminhar com Jesus e viver nessa intimidade com o Pai com uma vida rasa, medíocre. A gente vai ser aquele cristão sempre frustrado. Sabe aquele cristão que faz as coisas de Deus com uma sofrência que chega a dar dó? Vocês já viram? Tudo é pesado demais, orar é pesado demais, ler a Bíblia é pesado demais, obedecer então nem se fala. E vive uma vida tão sofrida, porque ele entende que esta é a verdade, ele entende que aquilo é o melhor, mas ele não consegue abraçar isso na totalidade. Então ele vive sempre pelas metades.
ele vive o tempo inteiro tentando negociar a vida de Deus com a vida da carne. E a nossa tendência humana, o que pesa mais, hein, Clifton, para a nossa vida é a carne. A palavra de Deus diz que a gente é sempre atraído pela nossa natureza. Então, Mônica, todas as vezes que a gente fica mais ou menos convicto de algo, na verdade, a gente não tem convicção nenhuma. A gente pode estar apenas convencido por um tempo, mas não convertido de fato. Então, quando o Espírito Santo começou a falar sobre fundamentos comigo nisso, a necessidade da gente estar fundamentado na nossa fé. Sabe, lá na carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, tem uma frase muito interessante, quando ele diz que, quando perguntarem sobre, a gente tem que estar pronto para responder, hein, Zita? Quando perguntarem sobre a nossa fé, a razão da nossa fé, as pessoas vão sua por que você crê e por que você vive. Termos dizer a respeito, né, da nossa convicção de fé. Se nós não tivermos essa convicção bem firmada, nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa que falar, hein, dona Laura, que for mais interessante, qualquer ventinho que passar carrega a gente. Se nós não estivermos fundamentados na nossa fé. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muitos enganos espirituais. É uma palavra fast food, é uma palavra rápida, é uma palavra de uma teologia de prosperidade que ela toma cada vez mais a mente e o coração das pessoas. É aquela teologia que modifica, né, ou deturpa a palavra de Deus para estar em conformidade com a minha vontade, com o que eu quero, com a minha satisfação própria e não com a vontade do Pai, com o que Ele quer, com o que verdadeiramente é bom e perfeito para mim e para você, porque é Deus quem sabe. Então, tudo vai dar certo, nós vamos conseguir tudo, não tem dores. Esse é o evangelho egocêntrico do homem. É um Deus como um Deus Papai Noel, que eu tenho que orar e a todo tempo ele tem que me responder, e na minha hora e do meu jeito, senão eu fico frustrada, senão eu não quero mais servir esse Deus porque ele me frustrou. Então, eu sinto que o Espírito Santo está nos chamando de volta ao centro. E o centro da vontade do Pai é uma vida cristocêntrica. Quem está no centro é Jesus, não é o homem, não sou eu, nem é você. Então, o reino, as boas novas do reino, a mensagem do evangelho, essas boas novas, elas dizem a respeito. Quem está no centro do evangelho é Jesus. O evangelho é a boa notícia que chegou para mim e para você, Mônica, do céu. E quem trouxe foi o próprio Jesus. E ele fala da remissão do meu pecado e do seu pecado. Ele fala daquela conta. O evangelho não começa em Mateus, hein, gente? O evangelho começa lá em Gênesis. O evangelho, as boas novas começam lá em Gênesis, porque a má notícia tinha chegado, hein, Clinton? Qual era a má notícia, gente? O pecado entrou no mundo. De todos os frutos, de tudo que tinha no jardim. Não é assim que Deus falou, Vandão? De tudo, tudo é para vocês. Desfrute. Tudo que foi feito, toda a beleza do jardim no Éden, tudo Deus preparou com todo o amor para o homem. Ele disse, mas dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, não coma. Porque se dela você comer, certamente você vai morrer. E a má notícia é que o homem cedeu a sua própria vontade, o seu próprio desejo. A vontade dele prevaleceu ali. E ele pecou contra Deus. E havia determinado, então, um castigo certo. Deus já tinha um combinado, hein?
entre Deus e o homem. Ele não estava enganado, não. Ele não foi pego de surpresa, não. Tinha um combinado ali. Ele quebrou aquele combinado. E Deus, em sua imensa generosidade e amor, porque Ele é Deus, o próprio amor. Ele é Deus generoso. Ele é Deus que tem prazer na minha e na sua companhia. Deus vinha caminhar com o homem. Deus estava interessado em estar comigo e com você. É o que Mônica falou no início, como nós não vamos estar interessados em estar com Ele, na companhia dEle, desfrutando dEle nessa intimidade, trocando essa intimidade, essa companhia por qualquer coisa aqui, que é tão transitória, tão passageira, tão fugaz. Deus é a sua companhia e tudo que vem dEle é eterno. Então, o Senhor, Ele vai nos dizer que ali no Éden, a má notícia entrou, o pecado entrou. Mas lá mesmo ele disse, ó, vai vir um nascido de mulher que vai esmagar a cabeça de Satanás. Então, as boas notícias do Evangelho, toda palavra anuncia Jesus e toda ela se cumpre em Jesus. Jesus é o fundamento da minha fé e da sua fé. Se Jesus não estiver no centro da minha vida e da sua vida, nós estamos num clube social, como a Mônica dizia na igreja. Nós estamos indo todos os dias, entrando, sentando, ouvindo a palavra, achando interessante, sendo consolados, fazendo amizades, ouvindo boa música, nos alegrando por alguns momentos, mas isso não nos garante salvação, vida eterna, transformação em Deus. Isso só acontece em Jesus. E sabe quando eu estava questionando o Espírito Santo e dizendo, eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre aquilo, esse assunto me interessa tanto. O Senhor me fez entender, nós precisamos voltar aos rudimentos da fé. Porque isso foi perdido ao longo da história. Antes, os homens eram levados às fogueiras para serem queimados vivos por causa de Jesus. E eles iam cantando hinos, Dona Laura. Eles iam louvando ao Senhor. Eles eram lançados, Mônica, nas arenas em Clifton. Leões famintos entravam naquelas arenas e devoravam aqueles homens. E eles estavam ali se achando felizes por serem dignos de morrer por Jesus. Olha para a minha geração. Olha para a nossa geração. Será que hoje nós encontraríamos homens e mulheres dispostos? Nós ouvimos o louvor aqui que abriu essa sala. Senhor, eu quero deixar o meu orgulho para viver a tua vida. Será que nós negaríamos pai, mãe, filhos por causa de Jesus? Ele diz que quem não deixar tudo isso não é digno de me seguir. O Evangelho, este Evangelho das boas novas, esse Evangelho da graça que nos alcançou, porque esse Evangelho é fundamentado na fé e na graça de Cristo Jesus. Nada em mim, nada em você, não é meu mérito, não é seu mérito. Você pode ser o mais bonzinho, o generoso, aquela que está sempre pronta a servir, aquela que se veste decentemente. Tudo isso é bom e devemos praticar essas boas obras. Mas nada disso vai nos garantir o preço da salvação. Eu não compro a salvação com isso. Eu não sou aceita por Deus pelas minhas obras. As minhas boas obras pelas quais Deus nos criou, a mim e a você, para andar nelas, é apenas uma consequência de quem já é salvo, de quem já entendeu esse amor tão generoso. Lembra quando nós estávamos estudando aqui em Lucas sobre aquela mulher pecadora que unge os pés de Jesus, que chora, que lava os pés de Jesus com suas lágrimas. E Jesus diz, aquele que é muito perdoado, muito ama. Nós somos esta expressão do muito amor, quando nós entendemos o quão pecadores somos e o quão perdoados somos. Isso é graça, isso é compreender que nada é por causa do que eu faço, ou do que você faz, ou do que eu deixo de fazer, ou do que você deixa de fazer. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus. É a obra dele, foi ele que fez tudo. Ele deixou o céu de glória.
Paulo escreveu na carta aos Filipenses que a gente tem em nós o mesmo Espírito que houve em Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou dele mesmo, ele foi humilde até a morte, e morte de cruz em obediência. Então o Pai quer que nós também tenhamos esse mesmo Espírito de Jesus, de humildade. Humildade não é desprezar a nós mesmos, não é nos achar coitadinho, menos do que os outros. Essa humildade verdadeira, como está escrito em Mateus 7, quando Jesus faz aquele convite tão maravilhoso, hein? Vinde a mim, todos os que estiverem cansados, sobrecarregados, aprendam comigo, que sou manso e humilde. Olha só Jesus nos chamando para aprender com ele. Ele está nos convidando, vem, eu ensino para vocês. A humildade nos faz saber que nós somos totalmente carentes de Deus, totalmente devedores de Deus. Nos faz saber que nós não somos melhores que ninguém, todos nós estamos no mesmo patamar. A palavra usada ali no grego para humilde, ou pobre de espírito, porque Jesus está falando ali das bem-aventuranças, ele diz que o bem-aventurado é aquele que é humilde ou pobre de espírito. Não é pobreza financeira, material. Não é essa humildade daquela pessoa, aquele coitadinho, encolhidinho, que não sabe se posicionar, que não sabe falar na hora certa, que não sabe defender suas convicções. Não é sobre isso. Que engole tudo quanto é sapo. Não é sobre isso. A palavra ali no grego que é usada é a mesma palavra como se fosse um mendigo. Mas é nos colocar nessa condição diante de Deus, de não termos nada, sermos totalmente vazios e dependentes totalmente dele. Um homem arrogante, um homem cheio de si, um homem cheio de vaidade, ele acha que ele não precisa de ninguém, muito menos de Deus. Ele não precisa aprender nada, já está bom para ele, ele é o bom, ele já sabe, ele faz, ele acontece. Esta humildade de reconhecermos que sem ele somos totalmente vazios, incompletos, que sem ele não há em nós mérito algum, beleza alguma, todo bem, toda bondade, toda virtude, todo dom que temos, tudo isso vem dele, tudo vem dele, para ele retorna em honra, em glória e louvor. Então eu queria aqui, em Mateus 7, a partir do 24 até o 27, Jesus vai estar falando sobre os dois fundamentos. Eu achei tão interessante, porque o Espírito Santo sempre confirma a palavra, né? Quando a Zita leu, a Zita falou sobre ouvir e praticar a palavra. A Zita abriu a sala aqui depois fazendo a oração e ela falou sobre isso. Nós não podemos ser só ouvintes, nós temos que ser praticantes. E esse texto fala justamente sobre isso. Esse texto fala sobre esses dois fundamentos. Jesus está dando um exemplo, ele está contando uma parábola, então ele está dizendo, olha, dois homens construíram as suas casas, um sobre a rocha e um sobre a areia. E ele vai falar todos os tipos de dificuldade que vieram sobre aquela casa. Choveu muito, hein? Foi tempestade. O vento assolou essas casas, deram contra elas, correram rios, Mônica, foi tempestade, água mesmo, caindo ali. Mas Jesus vai dizer que uma permaneceu de pé, a que estava fundamentada. Olha o título aí desse trecho do capítulo 7, os dois fundamentos. Fundamento fala de alicerce, de base. Uma estava fundamentada na rocha, a outra na areia. Então, uma ficou de pé e a outra caiu. A que estava na areia não tinha fundamentos firmes. Ela não suportou. Mas quando Jesus vai explicar essa parábola, ele começa dizendo assim, portanto é uma afirmativa conclusiva. Quando eu digo assim, Mônica, portanto, agora eu vou te falar, a situação é essa e essa. Eu estou te dando uma afirmação conclusiva. A conclusão, Mônica, é essa. Então, quando Jesus diz, portanto,
quem ouve estas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a este homem que fez sua casa na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, eu vou comparar ao outro que fez sua casa na areia, um imprudente. A nossa imprudência é ouvir, é saber das boas novas do reino. É ouvir esta palavra e viver como quem não a escutou. Porque ouvir é diferente de escutar. Vocês estão ouvindo minha voz? Estão. O escutar. Aliás, o escutar a minha voz, vocês estão escutando. Agora, ouvir é quando você assimila, você retém, você compreende, você analisa aquilo. E você retém do que você está escutando algo que é valioso para você, algo que é importante. E Jesus está dizendo, aqueles que ouvem e aqueles que praticam. Então, eu preciso ouvir, não só escutar o que Jesus está dizendo, mas ouvir. Isso precisa virar uma prática na minha vida, porque senão eu não vou estar fundamentado na minha fé. Vai vir chuva e vai me carregar. Vai bater um vento aqui, às vezes não precisa nem ser muito forte. E vai ruir com toda a minha fé. Existe uma fé que ela é uma fé comum a todos. Uma fé comum. Todo mundo tem um tipo de fé. Eu sento numa cadeira tranquilamente, porque eu sei que aquela cadeira não vai cair, que ela foi feita para sustentar o meu peso. É um exemplo de uma fé natural, uma fé comum, que todo mundo tem. Existe uma fé que é aquela fé, a fé na fé. Já ouviram falar sobre isso? A pessoa diz assim, tudo que ela acha interessante, que ela acha bom, hein, dona Laura, ela crê. Ou essa palavra de Jesus é maravilhosa. Ou essa palavra de Buda, isso aqui que falaram, olha, essa simpatia que me ensinaram, bicho, boa demais. A pessoa, ela crê em tudo, ela acredita em tudo e, na verdade, ela não crê em nada. Nada tem fundamento, ela é vazia naquilo. Se não tiver bom para ela aqui, se essa palavra ela está crendo até o momento que essa palavra confrontar ela. Enquanto está dizendo que Deus a abençoa, que Deus a guarda, que Deus a protege, que Deus a ama, está tudo, opa, maravilha, hein, Mônica? Mas quando diz, negue a si mesmo, tome sua cruz. Ei, não pode falar mal do irmão, não, hein? Ó, deixa eu te falar, seu inimigo, sabe aquele que te ofende, que te persegue, que pisa no seu calo, que é contra você, você tem que amar, hein? Você tem que perdoar. Ah, não, senhor, mas aquilo que fez não tem como não. Perdoar aquilo ali já é outra conversa. Tô fora, hein? É uma fé de conveniência. E desculpa eu te dizer, a igreja está cheia deles. E ai de nós se nós estivermos firmados nessa fé de conveniência. Porque nós estamos enganando a nós mesmos, porque a Deus nós não enganamos. Estamos enganando a nós mesmos e os outros. Estamos desgastando ou gastando tempo em algo que é vã, porque não está tendo nenhum fruto, não vai produzir fruto. Não tem mudança, ele é vazio em si mesmo, é uma fé vazia em si mesmo. E aí você pode dizer, não, porque eu faço, eu aconteço, eu tenho fé em mim, é muito bom. Nós temos que saber quem nós somos, sim. E nós temos que crer naquilo que Deus depositou em nós, porque senão nós não chegaremos ao nosso propósito. Todas as vezes que o medo vem nos roubar essa convicção, a gente fica paralisado, isso é horrível. Mas nós temos que entender que essa fé não pode estar sustentada em quem eu sou, mas em quem Deus é e nele em quem eu sou. É nele, é tudo nele, é tudo por ele, é tudo para ele. Se eu não tiver essa compreensão, eu vou ser uma soberba, você será um soberbo. Você vai achar que qualquer coisa é porque você é o bonzinho, você fez, que você é bom naquilo, você é hábil naquilo, você tem você é alguém que conquistou isso porque você se esforçou muito. É muito bom quando a gente conquista algo com o nosso esforço, mas sem a graça e a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, nós não faríamos nada. Lembra quando Jesus chamou aquele homem de louco?
Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Aquele homem, ele tinha convicção que ele trabalhou duro. Trabalhou ou não trabalhou? Trabalhou, semeou, prosperou, ajuntou em celeiros. O celeiro dele não estava cabendo, gente, de tanta abundância. Mas o Senhor disse, e hoje? Vou pedir tua alma. E agora? Para quem vai ser tudo que você ajuntou, hein? Louco. Não adianta ganhar esse mundo e perder tua alma. Há coisas que são essenciais, primordiais, e elas não são negociadas no reino de Deus. A nossa salvação é uma delas. Não dá para negociar isso, não dá para brincar com isso. Se eu e você não estivermos vivendo no centro da vontade de Deus, e o centro é Cristo, uma vida cristocêntrica verdadeira. Se eu estiver à frente, se a minha vontade estiver à frente, se a minha própria sabedoria, meu próprio entendimento estiver à frente, nada disso serve. Sabe quando Jesus está dizendo isso aqui, nesse texto que nós lemos dos 2 fundamentos, lá em Lucas você vai encontrar uma outra frase para esse mesmo texto aqui, em Lucas 6. Vai estar uma frase lá que vai dizer assim, olha, por que me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Sabe o que Jesus está dizendo? Você está falando, eu não estou ouvindo. Porque eu não vejo você se comportar como alguém que realmente crê e me tem por Senhor. Senhor é dono. Eu não vejo isso em você. Então é vazio isso. A nossa vida tem que estar fundamentada na fé cristocêntrica ou salvífica. Sabe, se a gente lê, estou encerrando aqui em Efésios, no capítulo 2. Este é um fundamento. Nós estamos falando sobre fundamento, né? Então, em Efésios 2, a gente vai ler ali. Vou ler para vocês aqui. Versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. A graça é o favor imerecido. É Jesus entre nós, é Jesus andando aqui, é Jesus pagando a conta que era minha e sua, é Ele vindo e limpando a bagunça que começou no Éden, Adão, e todos nós herdamos isso. Ele vindo e limpando tudo isso e pagando a conta na cruz. É a graça, é o favor que eu não merecia, você não merecia. E a gente só alcança ela mediante o quê? A fé. Mas não é a fé de conveniência, não é a fé natural, é a fé salvífica. Qual que é essa fé? Totalmente em Jesus. Crê na obra dele, crê que ele é Deus, crê que ele é o Filho de Deus enviado, crê que tudo que ele fez foi suficiente. Se eu me apoiar na minha própria força, eu vou fracassar, eu vou naufragar, eu vou ser um cristão frustrado. Mas nele, na suficiência dele, eu vou viver aqui, nas bem-aventuranças, sendo feliz aqui e eternamente nele, satisfeito nele. É o que Deus entregou para Paulo quando ele disse: olha, a minha graça te basta, a minha suficiência seja para você, Paulo. Amém? Que a gente possa entender os fundamentos da nossa fé. Quando nos perguntarem, a gente saiba responder sobre a minha esperança e a sua esperança. Está toda nele. Não está em mim, não está na política, não está nesse mundo, não está na minha conta bancária, não está em nada, hein? Só em Jesus. Amém? Meu Deus. Ai, obrigada, Cíntia, obrigada. Obrigada por permitir ser um canal do Fluir do Senhor e trazer esses fundamentos. É isso, eu quero essa fé salvífica, anotei aqui. Oh, que Deus lindo! Obrigada, Tanuri. Ora aqui pelas nossas vidas, nos abençoando mais uma vez. Desde já, muito obrigada. Amém. Gratidão, Pai. Gratidão pela vida do Senhor em nós. Porque o Senhor escolheu nos amar e veio se encontrar conosco. O Senhor não mediu preço, esforço, o Senhor entregou a si mesmo a sua própria vida. E o Senhor nos quer nessa vida pulsante. O Senhor nos quer vivendo, desfrutando dessa vida em Ti, Pai.
Nós agradecemos ao Senhor porque essa palavra nos foi revelada. O Senhor disse, o Senhor mesmo agradeceu em oração, Jesus, ao Pai, porque o Senhor preservou essa palavra para os humildes, para os pequeninos. O Senhor não escondeu de nós. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos chama a crer em Ti, a depender de Ti, a descansar em Ti. É na Tua força, é no Teu poder, nada em nós, tudo em Ti, Pai. Obrigada porque a nossa parte é crer, exercer fé salvífica em Você, Jesus. Tudo mais o Senhor já fez. Você ajuda, Pai, a mais do que ter a Tua palavra, os dias, a cada dia, para que essa palavra realmente nos cure, nos transforme, nos liberte, nos